Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivanildo JN aqui mais uma vez com aula de ciências para vocês. Ciências do nono ano. Nós estamos de volta agora no segundo semestre, não é isso? Os alunos do nono ano. E a gente vai trabalhar na aula de hoje um conteúdo que vocês vão desenvolver bem mais lá no ensino médio. Já está bem pertinho de vocês, né? Falta só poucos meses. 5 meses, e aí vocês já vão estar no primeiro ano do ensino médio. E aí vocês vão chegar lá na disciplina de Química. Então, o conteúdo de hoje que a gente vai trabalhar é um conteúdo que vocês vão desenvolver bem melhor lá em Química do primeiro ano. O nosso conteúdo da aula de hoje vai ser justamente sobre os nossos modelos atômicos, certo? Dentro de Química. Então, modelos atômicos. Os filósofos gregos, pessoal, eles se preocupavam em encontrar uma explicação sobre a constituição da matéria. Né? E você aí que está me escutando, você aí que está me vendo, sabe o que é matéria, certo? Matéria é tudo que nos constitui. Mas não só nos constitui como ser humano, mas todos os outros materiais que você puder observar em estado sólido, líquido e gasoso. E outros estados da matéria que não são fundamentais, mas que vocês vão estudar posteriormente, certo? Então, matéria é isso. Então, o que nos constitui todos os outros materiais. E aí os cientistas, os filósofos gregos principalmente, eles tinham uma grande preocupação em explicar o que era a matéria. E aí eu trago para vocês dois filósofos, Aristóteles, você já deve ter ouvido falar muito, e Empedócles. Eles trabalharam na ideia de que a matéria tinha uma continuidade. O que é isso? Eles conseguiram identificar que a matéria não tem um limite. Ela sempre em uma forma, certo? Se transforma em outra. Vou explicar isso para você, de forma bem simples. Ele vai dizer que a matéria, na verdade, ela não se acaba. Ela não é exterminada, ela não é destruída, ela é apenas transformada em outro material. Ou seja, eu pego, por exemplo, um material hoje que é bruto, né, tipo bruto, e eu vou apenas o quê? Lapidar, transformar. Olha um exemplo simples para você. Se eu pego, por exemplo, ouro nas minas, né, nas minas eu vou pegar o quê? O ouro em pó misturado com areia, com cascalho, não é isso? Lá na areia, cascalho, você vai ter o ouro. Aquele ouro lá que você vai pegar e depois você vai transformar. Você pode transformar em barra de ouro, você pode transformar em anel, em aliança, em pulseira, em colares, uma série de objetos. Ele continua sendo ouro, mas agora um ouro transformado. Era essa ideia que Aristóteles e Empedócles tinham em relação à matéria. Mais na frente um pouco vieram mais dois cientistas, dois filósofos, Leucipo e Demócrito. Guarde bem esses dois nomes, Leucipo e Demócrito, vocês vão ainda lembrar muito deles nas aulas de vocês. Eles trabalhavam que a matéria era descontínua. O que quer dizer isso? Há um limite para a divisão da matéria. Então, eles colocaram e conseguiram estudar e identificar que a matéria é formada por minúsculas partículas. Essas partículas, chegar até num pontinho, elas se tornam indivisíveis e não contínuas. E para isso eles deram o nome de átomo. Então, Leucipo e Demócrito, ele descobre o átomo. Eles pegaram um pequeno grão de areia e começaram triturando, até chegar em um ponto, certo? Que esse grão de areia não é mais destruído, não é mais dividido. E a essa pequena partícula que não se divide, dá-se o nome de átomo. Não. Tomo divisível, ou seja, não divisível. Essa é a ideia que eles tiveram da matéria, ou seja, a matéria não é destruída, a matéria é apenas transformada em outro material, certo? Vamos lá para a nossa segunda tela? Então, primeiro modelo atômico estudado. O primeiro cientista que trabalhou isso foi o cientista Dalton, lá no ano de 1808. Ele colocou que a matéria era formada por essas pequenas partículas, átomos,
que eram partículas esféricas, maciças, certo? E indestrutíveis. Átomos de elementos químicos diferentes apresentam-se com mesma massa, tamanho e propriedades químicas e físicas diferentes. O que é que Dalton comparou esse modelo atômico, o primeiro modelo atômico? Ele comparou a uma bola de bilhar. Você que está aí me escutando, você aí que está me vendo, você sabe que uma bola de bilhar ela não tem divisória. Ela é maciça, né? Ela é toda maciça, ela é esférica, né? Ela é redonda, certo? E é difícil de você quebrar uma bola de bilhar, não é isso? Então, Dalton comparou o átomo a uma bola de bilhar. E eu trago para vocês aí alguns exemplos de elementos que ele coloca nessa tabela. Você pode observar que todos os elementos são circulares, porque a ideia dele é que todos os átomos eram redondos. Certo? Então, era esse modelo. Claro que isso aí vocês vão estudar em outras matérias, porque isso vai gerar uma discussão muito grande quando se coloca que a matéria é indestrutível. Ou seja, ela não consegue ser destruída. Vamos lá para nosso segundo modelo. Quem traz o nosso segundo modelo é o cientista Thomson, lá em 1903. O que é que Thomson coloca? Thomson começa a explicar, a estudar o modelo atômico de Dalton. E nos experimentos de Thomson, ele pega lá um raio, ele pega um tubo, né? Um tubo de vidro. Dentro desse tubo de vidro, ele coloca raios de energia. Tipo você acender uma lâmpada e você colocar, você vai ver que vai começar a sair uma luminosidade. Uma lanterna, mais simples de você entender. Você ligou uma lanterna, começa a sair uma luminosidade. Se você apagar a luz, certo? A lâmpada do teu quarto ou a lâmpada da tua casa e só ligar essa lanterna, você vai ver que vai ter um feixe de luz para um determinado ponto. Aquela luminosidade para um determinado ponto. Não é isso que acontece? Quando a gente liga uma lanterna no escuro, a gente vê o caminho da luz que essa lanterna faz para poder dar essa claridade. Foi dessa forma que Thomson utilizou o raio catódico, ou o raio catódico. E o que é que ele observou? Que saía justamente vários, certo? Vários filamentos dessa luminosidade. E aí, o que é que Thomson disse? O átomo ele apresenta uma divisão, cuja divisão são essas pequenas partículas que saem da parte central. Para isso ele comparou o modelo atômico a um pudim de passas. E aí, nós sabemos como é um pudim de passas. O pudim é arredondado e quando você coloca uma passas, né, tem uma massa homogênea do pudim e tem as passas que Thomson comparou às cargas negativas. Então ele diz que toda matéria tem carga positiva e carga negativa. Porque unindo carga positiva com carga negativa, eu tenho um material formado. Essa foi justamente a ideia de Thomson no seu modelo atômico. Mas, depois de Thomson, a gente teve aí o nosso cientista Rutherford, em 1911, bem pertinho. Rutherford queria saber aonde estão essas cargas positivas e negativas. E aí ele propôs o terceiro modelo, onde ele pegou uma lâmina de ouro, fina lâmina de ouro, pegou um revestimento de chumbo, uma placa de chumbo, pegou uma parte de um dispositivo de um elemento químico que vai poder dar essa condição, que é justamente o elemento químico que ele utilizou aí foi o polônio, para ele poder definir essas cargas de onde vinha. Olha como foi o experimento de Rutherford. Ele colocou a placa de chumbo com essa parte aberta, a lâmina de ouro no centro, com um raio de polônio no bloco de chumbo, ele disparava os raios de polônio, tipo raio luminoso, tipo você acender um laser, né? Um laser. Você acendeu o laser e disparando o laser sobre a placa de ouro. O que é que vai acontecer? Aquela luminosidade do laser vai batendo na placa. E aí, o que é que Thomson colocou? A maneira que
a luminosidade ia batendo na placa, ele começou a observar o que acontecia com essa luminosidade que atingia a placa de ouro. O que é que Thomson começou a observar? Que algumas poucas partículas eram desviadas, ou seja, batia na placa de ouro e desviava para cima, para baixo ou para os lados. Poucas partículas. A maioria das partículas batia no centro da lâmina de ouro, certo? E atravessava. Outras poucas partículas batia na lâmina de ouro e eram ricocheteadas, ou seja, batia e voltava. Com isso, permitiu Rutherford fazer as seguintes conclusões. Vamos ver as conclusões que ele fez diante desse experimento. Conclusão de Rutherford para esse modelo. Primeira conclusão. A maioria das partículas, que ele chamou de partículas alfas, partículas positivas, da letra grega alfa, passavam livremente através da placa de ouro. Conclusão de Rutherford: o átomo é um imenso vazio. Segundo, eletrosfera abriga elétrons, núcleo abriga prótons e nêutrons. Ou seja, Rutherford conclui que circulando o átomo tem cargas elétricas negativas, que é a eletrosfera. No centro do átomo, no núcleo, tem as cargas positivas, que são os prótons, e as cargas nulas, que são os nêutrons. Tipo uma balança, carga positiva, carga negativa. E o pino da balança, o centro, os nêutrons. Para cada carga positiva, existe uma carga negativa. Essa foi a conclusão de Rutherford. Segunda conclusão, poucas partículas alfa não atravessavam a lâmina de ouro. Poucas. Então, o núcleo era pequeno, o núcleo do átomo é muito pequeno e denso. Ou seja, que não deixava, não permitia passar. Certo? Terceira conclusão dele, poucas partículas alfa passavam e sofria desvios. Ou seja, se ela estava desviando, identifica que o núcleo era positivo. Por quê? E aí você que está me escutando já ouviu falar muito nisso aqui que eu vou dizer agora. Cargas elétricas iguais tendem o quê? A se afastar, se repelir. Então, negativo com negativo vão se repelir. Positivo com positivo vão também se repelir, ou seja, se afastar. Então, cargas elétricas iguais, a tendência é elas se afastarem. Cargas elétricas diferentes, a tendência é delas se atraírem. E aí, o que é que ele deduz? No centro do átomo, no núcleo, tem carga elétrica positiva. Porque quando ele disparou o raio catódico positivo, as cargas positivas se desviavam, ou seja, elas eram iguais, então elas se repeliam. Já quando disparou para a eletrosfera, o que é que acontecia? Elas se uniam. Então, cargas elétricas iguais se separam. Cargas elétricas diferentes se atraem, certo? A conclusão de Rutherford para os modelos atômicos. E aí ele comparou o modelo atômico ao nosso sistema solar, onde ele coloca lá, o sistema solar nós sabemos, tem o Sol no centro e os planetas ao redor circulando. Então, dessa forma ficou conhecido o modelo atômico de Rutherford. Só lembrando para vocês, modelo atômico de Dalton semelhante a uma bola de bilhar. Modelo atômico de Thomson semelhante a um pudim de passas. Modelo atômico de Rutherford semelhante ao sistema solar. Certo? Esses três modelos atômicos que se apresentam. E aí eu trago uma informação para vocês. Fique ligado. Os nêutrons, né? Falei dos nêutrons, falei lá com Rutherford sobre os nêutrons, mas Rutherford não trabalhou os nêutrons, não descobriu os nêutrons. Os nêutrons só foram descobertos em 1932 por James Chadwick, né?
só em 32. O núcleo atômico é muito menor que a eletrosfera, então o núcleo atômico é muito pequeno. E para efeito de você entender, eu coloquei até um comparativo aí, seria, por exemplo, o núcleo atômico seria semelhante a você observar uma formiga no centro de um dos maiores estádios de futebol do nosso planeta, que é o Maracanã. Imagine você conseguir enxergar uma formiga no centro do Maracanã. É assim que a gente faz o comparativo do núcleo do átomo. Então, o átomo, de acordo com esses modelos que eu coloquei para vocês, de Dalton, né, de Thomson, de Rutherford, é composto de cargas positivas, que são os prótons, cargas negativas, que são os elétrons, e as cargas nulas, que são os nêutrons. É dessa forma que está colocado. Bom, pessoal, essa foi nossa aula sobre os modelos atômicos. Espero que vocês tenham entendido, né? São conteúdos que vocês ainda vão estudar bastante, vão desenvolver bastante na área de química, mas eu já abri um caminho aí para que a gente possa se interessar e desenvolver mais sobre isso, certo? Qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunta ao professor de ciência de vocês, nos procure, pode procurar o professor Ivanildo JN, eu vou estar disponível também para responder para vocês, tirar as dúvidas de vocês. Não esqueçam, né? Nós estamos sempre aqui e você que está aí do outro lado, nos assistindo, nos escutando, você é muito importante nesse processo de aprendizagem da gente. Porque você sabe, aqui a educação não para, não parou e nem vai parar. Ela vai sempre avançar. Em Pesqueira, educação se faz dessa forma. Até nossa próxima aula, pessoal.